Graça e paz para todos os irmãos, amém? Irmãos, vamos meditar hoje na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17. Vamos ler apenas o versículo 32, que diz aqui a palavra do Senhor: Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, antes da gente entrar nessa administração da palavra, eu queria falar uma palavra que me chamou muita atenção hoje, sobre o diretor-geral da OMS, Organização Mundial de Saúde. Ele disse assim, a palavra que ele falou: pandemia de Covid-19 está longe de terminar. São 10 milhões de contaminados e mais de 500 mil mortos. E assim ele finaliza a sua palavra: o pior ainda está por vir. Irmãos, Deus colocou um tema em meu coração dessa mensagem, e o tema é: o fim de todas as coisas vem, aconteça o que acontecer, não retroceda. O fim de todas as coisas vem, aconteça o que acontecer, não retroceda. Essa palavra que a gente acabou de ler, Jesus ele estava falando a respeito como sucederia a sua volta, porque sabemos muito bem que Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando. E aqui no capítulo 17, ele estava sendo questionado pelos fariseus, como sucederia o seu reino. Jesus, ele falou para os fariseus que o reino de Deus não vinha como aparência, porque o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, Jesus estava falando para os fariseus ali que ele estava no meio deles, ele era o próprio reino, o reino estava junto deles. Jesus ali também adverte aos seus discípulos. Jesus olha para os seus discípulos nesse mesmo capítulo 17 e fala para que os seus discípulos ficassem em constante vigilância, para que ninguém vos enganasse, porque iam surgir falsos profetas, iam surgir falsos mestres, dizendo que era o próprio Cristo, falando a respeito da sua volta, falando que olha aqui, ele já chegou, aqui está ele. Jesus advertiu para que não seguisse, não vá adiante desses ensinamentos. Jesus ele enfatizou a respeito da sua volta no capítulo 17. Jesus aqui ele dá ênfase à mulher de Ló. E aí a história conta que Ló e sua mulher e suas filhas moravam em Sodoma. Sodoma é uma cidade corrupta. Sodoma é uma cidade onde que prevalecia era o homicídio, era a feitiçaria, era os desejos carnais. Ao tanto que o pecado daquela cidade chegou até os céus, ao ponto de o próprio Deus, acredite, meus irmãos, o próprio Deus, ele ia destruir, e como ele destruiu aquela cidade. Então, a gente já tem uma ideia do que Jesus estava falando a respeito da volta do seu retorno. Porque uma coisa é certa, Jesus, ele está voltando. Diante dessa breve introdução, queremos falar a respeito de 3 verdades, meu irmão, a respeito da segunda volta de Cristo, porque Jesus, ele já veio. João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. E Jesus, ele vai regressar pela segunda vez. Ele veio a primeira, foi morto, foi crucificado. Mas o terceiro dia ele ressuscitou, mas ele vai vir a segunda vez. E a segunda vinda de Cristo será repentina. Seus discípulos devem estar atentos para o caráter repentino de sua volta. Será como um relâmpago,
que risca o céu, brilhando de uma extremidade à outra, meu irmão. Vai ser como um relâmpago, vai ser como um raio que estremece, vai de uma ponta a outra. E a segunda verdade a respeito da volta de Cristo acontecerá no momento de descuido e esfriamento espiritual. Os habitantes de Sodoma continuavam comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, edificando. A gente vê isso no versículo 28. Isso é normal, é uma coisa que é o habitat de todos os seres humanos. Mas não havia mal nenhum nisso. O problema é que essas pessoas, só fizeram investimento aqui na terra e não investimento no céu. Eles abraçaram as bênçãos do Deus e não o Deus da bênção. E ele enfatiza, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus ele enfatiza, lembrai-vos da mulher de Ló? Deus enviou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E Ló avisou a todos daquela cidade que se arrependesse porque a cidade ia ser destruída, mas eles não fizeram caso algum. E aí a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ficou ali no caminho. Talvez, ou acredito que o seu coração estava nos bens materiais daquela cidade, o seu amor pelaquela cidade. Estão falando através do Espírito Santo de Deus que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem tem amor às coisas do mundo não tem amor pelas coisas de Deus. E a terceira verdade da segunda volta de Cristo será inescapável. Não há onde se esconder, seja em valados, seja em monte, em cavernas, em barracos. É inescapável. No versículo 37, Jesus ali, ele profetiza. Jesus ele ilustra a realidade da segunda vinda, num acontecimento que ia acontecer, a invasão de Jerusalém, onde Jerusalém ia ser invadida pelo general Tito, em meados dos anos 70, depois de Cristo, onde o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém, tocou fogo no templo, os muros foram derrubados, as pessoas que estavam ali nas ruas de Jerusalém, elas foram mortas a fio da espada. E diz alguns historiadores que as ruas ficaram amontoadas de corpos em decomposição. O cheiro foi horrível diante daquele caos que estava instalado. Jesus aqui estava profetizando a respeito do que iria acontecer, porque a palavra dele, ele não volta atrás. A palavra de Deus é verdadeira. Uma coisa é certa, meus irmãos, um fim de todas as coisas vem, mas aconteça o que acontecer, não retroceda. Jesus está conosco, Jesus está no barco, meu irmão. Vemos aí os acontecimentos durante toda essa semana. Aí a nuvem de gafanhoto que deu origem no Paraguai, entrou para a Argentina, saiu em outros países aí, devastando plantações. Alguns ambientalistas dizem que isso aí é o desequilíbrio do planeta. O planeta, a natureza está gemendo, a natureza está pedindo socorro. Vemos também o ciclone bomba, que atingiu aqui Florianópolis, aqui no Brasil, e segundo os meteorologistas, eles falam que aquele ciclone foi da categoria 1, é um furacão. Quem diria que aqui no Brasil ia ter isso, meu irmão? Furacão aqui no Brasil. Uma coisa é certa, meu irmão, o fim de todas as coisas vem, mas não retroceda, não olhe para trás, não volte. E aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 28, Jesus ele diz: ora, quando estas coisas acontecerem, levante-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês está próxima. A nossa redenção está próxima, meu irmão. Jesus está voltando, aleluias, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles remanescentes. Eu quero dar um recado agora, um recado para você.
para você que estava na igreja, você presbítero, você evangelista, você pastor, você jovem, você senhora, você mãe, você pai, você que está afastado do Senhor, devido a tantas coisas que aconteceram, desilusões, invejas, tantas coisas, intrigas, falsidades, aconteceu e você afastou do caminho. Volte, meu irmão, volte com pressa, porque o fim de todas as coisas vem. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu quero dizer um recado para você que não conhece a Cristo. Conheça o Criador. Os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo, pai matando filho, filho matando pai, calamidade, violência. Arrependa-se do seu pecado, creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo, creia no seu Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E para finalizar essa meditação, eu quero dar um recado para você, você que é um crente, você que é um remanescente, você que abraçou a fé, 30 anos, 20 ou qual ano que for, permaneça firme, permaneça olhando para o alvo, permaneça olhando para a cruz, olhando para o nosso Redentor. Ele está vivo, Ele está conosco, Ele está para nos dar vitória. Quando tudo isso acontecer, Jesus falou, olhe, erga a sua cabeça, olhe para o alto. Bendito seja o nome do Senhor. É de repente, meu irmão, a volta de Cristo é de repente, não perca mais tempo. Creia, aumente a sua fé. Tudo isso que está acontecendo é cumprimento da palavra. Jesus está voltando. Bendito seja o nome do Senhor. O fim de todas as coisas vem. Aconteça o que acontecer, não retroceda.